Alex, eu queria primeiro que explicasse, né, além do resultado, né, do desempenho do time no jogo de hoje, as mudanças, né? 4 titulares não vieram a Itajaí, o Ricardo Bueno, também o Igor Bom, o Vagninho, o Felipinho. O porquê dessa decisão, se é uma questão só de poupar o jogador, se houve algo, e também no que isso pode ter afetado o resultado no jogo de hoje. Em tudo, né? São os titulares, são quem está jogando. Não, a palavra poupar não existiu. E aí cada caso é um caso. O Igor já sai com problema no domingo, ele se apresenta com problema após o jogo do Figueirense, já vinha sentindo. E aí após o jogo do Figueirense ele cita que realmente a dor aumentou muito, provavelmente naquele lance de explosão que ele teve com o atacante do Figueirense, feito o exame, verificou-se uma lesão e infelizmente ele vai ter que ficar fora aí algumas rodadas, vai ter que tratar. O Vagninho já era uma situação que ele tem um problema no adutor que está incomodando demais ele está jogando com muitas dificuldades e isso realmente para ele seguir jogando na sequência que tem de quarta, domingo e treina, realmente ele não conseguiria vir. O Ricardo é a mesma coisa, o Ricardo se apresenta com uma dor no adutor. E o Felipe, no último dia de treinamento, também é vetado pelo departamento científico. Para vocês terem uma ideia, eu inicio o treino de uma forma e no meio do treino o Fabrício Baiano também sente uma dor no joelho e também acaba não vindo. Então não teve ninguém sendo poupado. Nós viemos aqui com os melhores que a gente tinha naquele momento, porque os outros, através do departamento científico do clube, todos acreditavam que era melhor eles ficarem de fora para a sequência. Então não teve nada da minha parcela de dizer, olha, vamos tirar esse e pôr aquele. E, infelizmente, pelas lesões, eles não puderam vir. Só para deixar uma coisa mais clara para vocês da imprensa e principalmente para o torcedor que não acompanha, nós jogamos sábado com o Figueirense, nos apresentamos para treinar no domingo de manhã, é feito o exame. No dia seguinte, que já era segunda, é feito o exame. Na terça-feira, que seria o treino estratégico para o jogo de hoje, eu sento com o pessoal do departamento e vejo quem tem condição. E, infelizmente eles não tinham e óbvio que acabaram fazendo falta. Alex, a gente sabe que o Avaí veio para cá com mais de meio time de desfalques. Isso afetou bastante o desenvolvimento do time, o desempenho. Mas onde é que o Avaí perdeu para o Barra hoje? Assim, quando acabou o jogo do Figueirense, o meu discurso do vestiário, quando acabou o jogo, até hoje na preleção, antes do jogo, é que futebol se resume a comportamentos. O que seriam comportamentos? O tanto de pique que você quer dar, as suas escolhas dentro do campo, como você se comporta dentro daquilo que é treinado, tudo aquilo que você treina, o quanto é transferido. E tem uma situação que não se treina. E ninguém consegue treinar, nem eu, nem qualquer outro treinador, que é o fator mental. É como individualmente o atleta se prepara. Então, se nós olharmos os nossos gols, por exemplo, o primeiro gol, a gente reage muito demorado, o Barra acaba fazendo o gol. O segundo gol, de novo, se repete uma ação, que é a ação de abrir a barreira, mas antes disso, numa bola longa, os nossos jogadores de defesa não estavam prontos para correr. Isso é um comportamento que a gente treina praticamente todos os dias. E depois, quando eu faço as últimas substituições, ali que entra o Roberto Macaé, tem minuto 39, deixa o time mais alto e nós tomamos 2 gols de bola parada. Então, assim, eu acredito muito no comportamento do Avaí, do Barra, do Real Madrid, de qualquer time. Sem isso, realmente fica difícil de você fazer a coisa acontecer. É algo que eu cobro bastante, é algo que eu lembro bastante, que eu reitero bastante. Mas, infelizmente, em futebol, às vezes as coisas escapam, como acabou escapando hoje. E sobre a bola parada, né? Foi uma reclamação, até o Ranieri citou na saída de campo, né? O Avaí acabou tomando os 2 gols da virada no final em bola parada. E no momento em que tu tinha colocado o Roberto, mais um defensor, era justamente para evitar isso? Qual foi a intenção naquela mexida, né? Compor ali com 3 zagueiros, enfim. Não, na verdade eu não tinha essa ideia. Essa ideia aconteceu no jogo, porque quando eu tinha a ideia de fazer alguma coisa, os próprios jogadores dentro do campo passam a pedir substituição. Eu não tiraria o Thiago, por exemplo. O Thiago pede substituição. Eu tiraria apenas um, o Giva ou o Robinho, os 2 pedem substituição. Então isso tudo vai mudando de acordo com o jogo. Quando eu olho no relógio, tem 39, o Barra já estava metendo bolas na área, não criava nada de muito perigoso para o nosso time, e essa bola viajando poderia ser um problema. E, infelizmente acabamos tomando ali, talvez com o time mais alto nosso nos últimos não, em todos os jogos, com a entrada do Roberto e do Macaé.
Mas é o que eu falei, não adianta a gente lamentar, tem que voltar amanhã, se apresentar, treinar, porque daqui a pouco tem jogo de novo contra o Brusque e a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. E de novo vai acontecer o que aconteceu hoje aqui. Sexta-feira nós vamos nos reunir na ressacada e ver quem vai ter condição de jogar, para ver que tipo de time a gente consegue pôr contra o Brusque. Se nós olharmos o nosso banco hoje, por exemplo, e olharmos quem ficou na ressacada, você vai ver que é um grupo enxuto, reduzido. E hoje até para eu mudar, para eu fazer alguma coisa, normalmente eu tenho um dinamismo maior para mudar. Hoje eu tinha que pensar muito mais, porque, por exemplo, nós tínhamos Lucas Silva, que é extremo, o Cadu e o Cássio, que vieram da Taça São Paulo, que também são extremos. Tinha o Igor, que acabou entrando, que é um lateral. Tinha o Roberto, que acabou entrando, que é um zagueiro. E tinha 2 homens no meio, que era Eduardo e o Macaé. E o outro que acabou sobrando era o Modesto, que era um centroavante. Então isso tudo faz com que na hora do jogo você tenha que pensar, às vezes perde um pouquinho mais de tempo. E é aquilo que eu disse, né? Muitas vezes a coisa corre a teu favor, como correu no sábado, outras vezes corre contra você. A gente tem que levantar a cabeça e seguir. Alex, explica um jogo como esse, muito atípico, de 7 gols. Os dois times jogaram muito abertos, como é que foi? Não, ao contrário. Ao contrário, o Barra deu a bola para nós e nós jogamos a maioria do tempo tentando fazer com que o Barra fosse empurrado para trás. No intervalo, o Barra faz a substituição, empurra o time dele um pouquinho mais para frente e aí a gente teve sérias dificuldades, mais sérias dificuldades técnicas de resolver os nossos problemas, mesmo com os espaços que tinha. E o duro, triste, que depois nós vamos olhar no vídeo, vamos ver que os espaços estão ali. E se nós olharmos os gols, principalmente que nós tomamos, não foi porque o Barra nos apertou, nos empurrou lá para trás. Foram 3 gols de bola parada. Um de uma falta em que a nossa barreira, mais uma vez, infelizmente abriu. E 2 gols, um de uma falta lateral, que a bola retorna, e o outro gol de escanteio, numa segunda bola também. Então é aquilo, não adianta a gente trabalhar muito com... Foi o que eu falei para eles no sábado, não é sempre que você vai atacar 5 vezes vai fazer 4 gols. Aconteceu no sábado contra o Figueirense. Então tem que ter os comportamentos que são treinados, os comportamentos que o futebol de hoje exige, ele tem que ser executado sempre, mas infelizmente às vezes acaba escapando. Alex, tem uma pergunta enviada pelo Marcos Cacetaro da Jovem Pan News, que concorda que o sistema defensivo falhou em algumas oportunidades que decidiram o jogo? Estavam inseguros? Faltou entrosamento? Não, faltou entrosamento. Tem a mesma defesa que joga desde o primeiro jogo. Só saiu o Natanael por lesão e o Thiago já entrou no segundo jogo. Aconteceu isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, na primeira bola a gente pressiona, que era uma ideia, pressionar o Barra e a bola entra longa. No que entra longa, a nossa linha de defesa não está com o perfilamento correto para correr. Aí o centroavante acaba antecipando, acaba nascendo a falta, que é a falta que acaba saindo o gol deles. Então esse tipo de situações que são pequenas, são de refino mesmo, e que a gente treina, mesmo com pouco tempo a gente treina, a gente executa, a gente repete. Às vezes as coisas acontecem bem, outras vezes nem tanto. E uma das coisas que eu lembrei, que eu alertei desde o sábado é o seguinte, contra o Figueirense nós também tivemos momentos assim, só que nós tivemos a sorte de, por exemplo, nos minutos iniciais, o Igor ter feito boas defesas, o que nós caminhamos para frente depois com uma situação um pouco melhor. Quando isso não acontece, a coisa começa a caminhar para um local diferente e às vezes o resultado define esse ou aquele. Então, não falta entrosamento, porque é a defesa que está jogando.